Cumprimento a todos meus irmãos e irmãs com a gloriosa e doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos então continuar nessa série de vídeos que estamos trazendo acerca do tempo do fim. Amém? Nós já falamos então sobre os 5 sinais que Jesus Cristo deixou que precederiam a sua volta. Nós vimos também os 2 sinais que podem custar a nossa salvação, que são tão perigosos, que podem custar a nossa salvação, que são sinais do fim que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. E, portanto, hoje, nós vamos estar meditando, então, nesse sinal aqui de Mateus 24 e 24, aonde ele diz para nós: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Presta atenção, Igreja do Senhor. Este sinal aqui é o mais preocupante de todos. É o que nós temos que estar mais atentos de todos os sinais. Por quê? Porque os sinais que nós vimos no vídeo passado, que nós falamos sobre esses 2 sinais que poderão custar a nossa salvação, nós vimos que aqueles 2 sinais eram a frieza espiritual, a apostasia que ia atingir o povo, o desvio da verdade do povo, Então nós usamos ali quando Jesus falou sobre a frieza, que as pessoas, elas iriam deixar de amar, tanto a Deus como ao seu próximo, o amor iria se esfriar. Nós vimos quando Paulo disse para Timóteo: pregue a palavra instes a tempo e fora de tempo, redágua, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que o povo não vai suportar essa doutrina, mas irão se desviar, mas como tendo comichão nos seus ouvidos, iriam procurar os doutores conforme as suas próprias concupiscências. E nós vimos também a palavra de Deus dizendo também em 2 Coríntios 4:4 também, a palavra de Deus ela falando sobre aqueles que iriam se desviar-se da verdade e iriam buscar as doutrinas de demônios. Não é isso? Então nós vemos tudo isso, que muitas pessoas elas iriam abandonar a verdadeira fé, elas iriam abandonar o verdadeiro evangelho e agora elas iriam buscar o evangelho do engano, o evangelho da mentira, a doutrina de demônios. E quando acontecesse isso, nós vimos então que agora, nesse mesmo tempo, iria vir os falsos profetas, os enganadores, que agora estariam apresentando para eles então exatamente aquele evangelho que eles iriam querer, que eles iriam desejar. Então esses foram os 2 sinais terríveis dos tempos do fim que nós demonstramos, que poderiam custar a nossa salvação. Que se nós não vigiássemos e deixássemos essas coisas se cumprirem em nós deixássemos de desejar o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, e agora buscássemos o evangelho do engano, da mentira, nós iríamos ser enganados pelos falsos profetas e agora poderíamos perder a nossa salvação. Porém agora, esse aqui é mais preocupante ainda, porque
este aqui, que o Senhor Jesus está falando, esse aqui, ele não está falando para nós que esses falsos profetas agora, eles vão enganar aqueles que deixaram a verdade, aqueles que abandonaram a verdadeira fé. Ele não está dizendo que eles vão enganar aqui, nessa passagem que nós lemos, aqueles que estão desejando o engano, que estão desejando a mentira. Não. Aqui ele está falando que, se for possível, eles iriam enganar até os escolhidos, os eleitos de Deus. Os escolhidos. E escolhidos, nós vemos que eles não são qualquer um. Os verdadeiros escolhidos de Deus, eles são aqueles que verdadeiramente são tementes a Deus, que verdadeiramente servem a Deus, que têm vida de oração, que têm vida de jejum, né, que têm vida no altar, que têm vida santa diante de Deus. Não é qualquer pessoa. Os escolhidos de Deus são aqueles que são verdadeiramente crente, sincero, fiel, temente. Não é aqueles que estão de engano na casa de Deus. Não é aqueles que estão de falsidade. Não é aqueles que estão brincando com o evangelho. Não. São os cristãos verdadeiros. Os cristãos que estão em vigilância. Por isso que ele está falando, até esses, muitos deles seriam enganados no tempo do fim. Até os escolhidos. Porque para eles enganar aqueles crentes que já estão contaminados pelo pecado é muito fácil. Para eles enganar aqueles crentes que estão já desejando o evangelho do engano é fácil. Agora, para eles enganar os escolhidos, os crentes sinceros, os crentes tementes, os crentes que estão orando, que estão jejuando, que estão vigiando, aí requer um esforço maior. Então, esses falsos profetas que ele está apresentando aqui, que ele está dizendo, queridos, que vai enganar até os escolhidos, não é qualquer um. Não, não são qualquer um, não. E nós vamos falar de novo aqui, né? Porque muitas das vezes pode ter pessoas que veio assistir esse vídeo e não assistiu o vídeo passado, então eu vou explicar novamente o que ele está querendo dizer quando ele está dizendo nesse contexto aqui sobre os falsos profetas. O que ele está querendo dizer com esses falsos profetas aqui quando ele está dizendo nesse contexto aqui. Nós sabemos que no Velho Testamento, né, não existia ainda as Escrituras Sagradas como nós vemos ela hoje, como nós temos ela toda escrita aqui, a palavra de Deus, nós podemos ler, nós podemos examinar na hora em que nós queremos. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, não era assim. Né? Não tinham ainda, eles não tinham essa escritura sagrada nas suas mãos para que eles pudessem entender, compreender qual era a vontade de Deus para as suas vidas. Então, o que acontecia? Como então que eles iriam receber o Evangelho do Senhor? Como que eles iriam ficar sabendo qual era a vontade de Deus para a vida deles? Então agora Deus tinha os seus profetas, e agora Deus, ele falava com os seus profetas, e os seus profetas, eles transmitiam a palavra de Deus para o povo. Eles transmitiam para o povo aquilo que Deus estava querendo falar com o povo. Então era assim que acontecia. Porém, hoje, nos nossos dias, Deus não precisa mais ficar falando conosco através de profetas, embora que ele ainda continua falando, ele ainda usa os seus profetas para falar, tal, aqueles que têm dom verdadeiramente de profecia, porque tem muitos enganadores por aí. Mas não precisa necessariamente ser através de profecias, porque nós temos a palavra, nós temos a Bíblia. Por isso que hoje nós dizemos que a Bíblia é a maior profecia de Deus.
Porque hoje nós não precisamos mais ouvir Deus falar conosco como os profetas do passado, para que nós venhamos então entender o que Deus está falando conosco para nós transmitir para o povo. Não. Hoje basta nós abrirmos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós entendemos a palavra e nós transmitimos a palavra de Deus para o povo conforme o que está escrito. Isso. Nós já estamos fazendo a mesma coisa que os profetas do passado. Tanto que a Bíblia vai dizer para nós que João Batista, ele foi o maior profeta dito por Jesus, de todos os homens nascidos de mulher. Por quê? Porque ele foi o homem que mais pregou a verdade sem medo, que mais denunciou o pecado, que mais pregou arrependimento para o povo, né? Então ele foi considerado o maior profeta. Porém, igreja do Senhor, então, quando nós lemos aqui a palavra que ele está dizendo aqui sobre os falsos profetas que viriam no tempo do fim, então quando ele fala falso profeta aqui, ele está englobando todos aqueles que estão com a incumbência de transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Todos aqueles que ensinam a palavra, todos aqueles que pregam a palavra, todos aqueles que dão estudos da palavra para o povo, enfim, todos aqueles que estão na incumbência de transmitir a palavra de Deus para o povo, seja pastores, seja presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, levitas, cantores. Por quê? Porque até mesmo os cantores, eles transmitem a palavra de Deus através dos louvores. Então, todos esses que estão levando a palavra de Deus, nesse contexto aqui dessa passagem, eles estão inseridos como esses profetas que ele está falando aqui. Quando ele está dizendo, virão muitos falsos profetas, ele está dizendo, virão muitos falsos pastores, muitos falsos cantores, muitos falsos missionários, muitos falsos evangelistas, muitos falsos doutores, muitos falsos, enfim, todos aqueles que estão na incumbência de transmitir a palavra de Deus para o povo. Viriam muitos falsos desses. Então, sendo assim, queridos, ele está dizendo que viriam muitos falsos. Amém? Amém. Então, primeiro, antes de nós irmos aqui para os sinais, né, e prodígios que ele está falando aqui, que eles seriam enganados, muitos seriam enganados por esses sinais e prodígios, nós vamos aqui, primeiro, para a palavra. Como identificar, então, um falso profeta? Como identificar quem é um falso profeta, quem é um enganador e quem é um verdadeiro profeta de Deus, aquele que está transmitindo a genuína palavra? Nós vemos que Jesus, quando ele veio a esse mundo, diz a Bíblia que ele veio para trazer o evangelho do Pai para nós. Ele diz, conforme eu recebi o evangelho do meu Pai, assim eu transmiti para vocês. E a Bíblia vai dizer para nós, então, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho. Não há outro meio, não há outra forma de nós chegarmos no céu, de nós alcançarmos a salvação das nossas almas, se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, como então que nós fazemos para estar no caminho? Obedecendo os ensinamentos de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. E a palavra que posteriormente também os seus apóstolos, os seus servos foram usados para escrever
e para fechar o cânon bíblico. Então, se Jesus é o caminho, então nós temos que andar, obedecer tudo o que Jesus deixou para nós, descrito na palavra. E o que posteriormente também os seus servos, usados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, João, enfim. Tudo que esses homens de Deus, através do Espírito Santo, deixaram descrito na palavra. E o Velho Testamento também, desde que ele esteja em concordância com a nova aliança, deve ser obedecido. Então, esse é o caminho. Então, Jesus é o caminho. E a sua palavra que ele nos deixou, o seu evangelho que ele nos deixou, quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo que o evangelho que ele nos deixou, a palavra que ele nos deixou, é o caminho pelo qual nós devemos seguir. Quando ele está dizendo eu sou o caminho, ele não está dizendo no sentido literal que Jesus é uma estrada, que ele é uma estrada e a gente tem que andar ali por cima dele. Não, ele não está dizendo nesse sentido. Quando ele está dizendo eu sou o caminho, ele está dizendo que tudo aquilo que ele deixou, que todos os seus ensinamentos, toda a sua doutrina, toda a sua lei que ele deixou para nós para sermos salvos, nós temos que seguir por ela. Nós temos que andar por ela, pelos seus ensinamentos, pela sua doutrina. Então, quem são os falsos profetas? Todos aqueles que distorcem a palavra de Deus. Todos aqueles que distorcem os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Todos aqueles que ensinam um evangelho distorcido, um evangelho que não está em conformidade com aquilo que está descrito na Bíblia Sagrada, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós seguirmos. Porque a Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Ambos vão cair no abismo. Então, a partir do momento em que nós nos desviamos daquilo que está escrito na palavra, a partir do momento em que nós saímos, nos desviamos daquilo que Jesus deixou para nós, daquilo que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, que Tiago, que João, enfim, deixaram descritos para nós na Bíblia Sagrada. Então, nós nos tornamos falsos profetas. Porque nós estamos saindo do caminho. Nós estamos nos desviando do caminho. Porque o caminho aqui é a palavra dele. É o evangelho que ele deixou para nós. E se nós saímos, se nós nos desviamos desse evangelho, se nós pregamos um evangelho distorcido, então nós não estamos ensinando o caminho verdadeiro. Nós estamos ensinando um caminho distorcido, um caminho errado. E quando nós instruímos as nossas ovelhas num caminho errado, num caminho distorcido, logo nós não estamos conduzindo essas ovelhas para o céu. Nós estamos conduzindo para outro lugar. Então estamos nos tornando falsos profetas. E é exatamente por isso que a palavra está dizendo para nós que virá os falsos profetas, viriam, que enganariam, se fosse possível, até os escolhidos. Agora, igreja do Senhor, através desse versículo, nós vemos que agora a nossa vigilância ela tem que ser redobrada.
Porque quando nós vimos, lá atrás, no vídeo passado, a palavra de Deus dizendo que muitos iriam se esfriar na fé, muitos iriam se desviar, iriam voltar para trás, iriam dar ouvido a doutrinas de demônios, né? Que muitos não iriam mais suportar a doutrina do Senhor, iriam desviar-se da verdade, procurar os doutores conforme a sua própria concupiscência. Quando nós ouvimos aquilo lá, muitas vezes a gente até respiramos fundo, né? Ai, graças a Deus que eu ainda estou conseguindo ficar firme. Eu ainda estou conseguindo orar, eu ainda estou conseguindo jejuar. Ai, eu ainda estou conseguindo fazer a vontade de Deus. Só que agora, quando nós vemos aqui para o 24 e 24, ele está dizendo que até os escolhidos, muitos deles seriam enganados. Então agora, queridos, ele está dizendo, mesmo que nós estejamos tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, tendo uma vida de santidade, mesmo que nós estejamos firmes com Deus, né, vigiando sempre, mas mesmo assim, nós estamos correndo o risco de sermos enganados, de cairmos nesse engano. Mesmo assim, nós estamos sujeitos a sermos enganados pelo evangelho da mentira. Então eu quero que vocês notem uma coisa aqui comigo. Quando ele diz que viria falsos profetas, que enganariam até os escolhidos, queridos, esses que vão enganar até os escolhidos, que são os crentes sinceros, crente de oração, crente de jejum, crente de vigilância, esses não são esses falsos profetas que todo mundo sabe que é falso profeta, não. Não é esses aí que estão entregando revelação a troco de piques, esses que estão aí vendendo lencinho ungido, toalha ungida, esses que estão aí vendendo a água de lá do monte lá que Jesus batizou, aí vai lá, pega a água e vem vender para o povo. Enfim, fazem um monte de coiseira, né, para enganar o povo. Esses falsos profetas aí, todo mundo sabe que é falso profeta. Os crentes verdadeiros mesmo sabem. Esses aí que estão aí fazendo do evangelho causa de ganho, que estão enriquecendo aí com o evangelho, né? Esses falsos profetas aí, os crentes verdadeiros, eles sabem que eles são enganadores, são falsos profetas. Agora, esses que ele está falando aqui, eles viriam para enganar os escolhidos, os crentes sinceros, os crentes de vigilância. Não é esses falsos profetas que estão aí não, meus irmãos. Que todo mundo sabe que é falso profeta. Esses aqui viria para enganar os escolhidos. Então, esses que são para enganar até os escolhidos, queridos, significa que seria muito difícil da gente identificar que ele era um falso profeta. Significa que vai ser muito difícil para a gente identificar, para a gente conseguir saber. Difícil. Por quê? Porque esses que viriam para enganar os escolhidos, eles até pregam uma verdade. Eles até são mascarados com uma verdade. Muitas das vezes até pregam uma doutrina, uma santidade. Muitas vezes até se passa ali, eles estão bem mascarados, que vai ser difícil da gente perceber. Por isso que ele está dizendo, enganaria até os escolhidos.
Eles até pregam a verdade, eles até demonstram uma verdade para o povo, um caminho reto para o povo. Mas só que no meio dessa verdade, ali vai ter um engano ali no meio. Vai ter uma mentira ali no meio. Vai ter um desvio ali no meio. Aí muitas das vezes a gente pensa, não, porque esse daí está pregando a verdade, está pregando a sinceridade, né? Está pregando o caminho verdadeiro do céu, o caminho santo de Deus. E a gente muitas vezes vai naquele embalo. Mas ali no meio está a mentira, está o engano. Por isso que a gente precisa muito, nesses últimos dias, orar, pedindo discernimento espiritual da parte de Deus. Por isso que a gente precisa, nesses últimos dias, buscar a visão espiritual da parte de Deus, queridos. Buscar a sabedoria do céu. Por isso que nós precisamos, nesses últimos dias, examinar a Bíblia, comer a palavra. Nós precisamos abrir a Bíblia, ler, examinar e ir para o joelho, para a oração, buscar Deus. Para Deus não deixar nós sermos enganados, queridos. Porque Ele está dizendo, até os escolhidos seriam enganados, muitos deles. Quantas vezes, queridos, nós vemos pessoas que até mesmo parecem ter uma santidade, parecem ter uma doutrina. Só que, queridos, a palavra doutrina, ela significa ensinamento da palavra. E o ensinamento no seu todo, queridos. Tanto interiormente quanto exteriormente. A Bíblia nos mostra isso. A grande questão de Jesus com os fariseus foi o quê? Foi porque os fariseus, como eles conheciam só o evangelho do tempo da lei, e no tempo da lei era muitas regras, muita doutrina de regras e de dogmas que eles tinham que seguir. Então, a doutrina do corpo, do exterior, eles tiravam de letra. Os fariseus tiravam de letra. Por isso que Jesus, ele não viu necessidade, naquele momento, naquele tempo, em falar muito sobre a doutrina do corpo. Porque os fariseus, a doutrina do corpo, eles já viviam. Aquele povo já vivia. Porque eles vinham do tempo da lei. E no tempo da lei, era se levado muito a sério essa coisa da doutrina do corpo, de doutrinas e segmentos que eles tinham no tempo da lei. Então, Jesus via que por fora eles estavam bonitos, eles estavam belos, eles estavam se apresentando muito bem, mas por dentro eles estavam cheios de podridão, eles estavam cheios de mentira, cheios de engano, eles estavam querendo a qualquer custo acabar com o ministério de Jesus, porque eles tinham inveja de Jesus. Então estavam com inveja, com rancor, com mágoa, com ódio, com ira, tudo dentro de si. E por fora, eles estavam bonitos, eles estavam perfeitos, porque eles tinham que apresentar-se para o povo. Porque no tempo, no evangelho que eles tinham recebido até aquele momento ali, era o evangelho da lei. Né? E na lei eles seguiam muito isso à risca. Né? Eles apresentavam muito uma doutrina aparente, uma doutrina corporal, né? Que eles seguiam muito. Então eles já tinham, a doutrina do corpo eles já tinham no tempo de Jesus. Porém, interiormente, eles estavam cheios de podridão. E o que vai acontecer? Por isso que Jesus ele vai bater muito mais firme na doutrina do interior do que a do exterior. E é isso que as pessoas confundem, queridos. Muitas das vezes, as pessoas
elas vão ver ali que Jesus, ele está falando muito ali sobre o interior, né, que vocês são como sepulcro caiado, por fora vocês são belos, são bonitos, mas por dentro vocês estão podres, cheios de rapina, tal, né? E enfim, ali em Mateus 23, as pessoas pegam aquilo ali para insinuar que não tem problema, né? Que Deus está preocupado só com o seu interior, só com o que está dentro de você. Só que naquele momento, Jesus ele não sentiu muita necessidade de falar sobre o exterior. Por quê? Porque os fariseus eles já viviam a doutrina exterior. No seu exterior, eles já eram bonitos, eles já se vestiam, né, decentemente. Tanto que Jesus vai falar, por fora vocês são belos, por fora vocês são bonitos, por fora vocês estão perfeitos, olha, vocês estão ok. Vocês estão bem tampados, estão bem vestidos, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. Então Jesus, naquele tempo, ele não sentiu muita necessidade de falar sobre a doutrina do corpo. Mas quando vai passar o tempo, quando vai chegar no tempo de Paulo, quando vai chegar no tempo de Pedro, quando vai chegar no tempo de João, aí eles já vão sentir a necessidade de falar sobre a doutrina do corpo para aquele povo. Ensinar sobre a doutrina do corpo para aquele povo. Por quê? Porque ali eles já viram que aquele povo, eles já estavam necessitados de receber esse ensinamento. Quando chega no tempo de Paulo, Paulo vai dizer, opa, peraí, tem alguma coisa errada. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo já vai chegar para o povo da igreja de Corinto e vai dizer, opa, está errada. O corpo de vocês foram comprados por bom preço, então vocês têm que glorificar a Deus com o vosso corpo. O corpo de vocês não é para glorificar o pecado. O corpo de vocês não é para apresentar seminudismo, não é para apresentar sensualidade. Porque se vocês estão com um corpo sensual, se vocês estão demonstrando, causando lascívia com o corpo de vocês estão glorificando o quê? Vocês estão glorificando o pecado. Vocês estão glorificando o adultério, a prostituição. Você não está glorificando a Deus com o seu corpo. Então é isso que Paulo vai falar. Então Paulo ele já vai sentir a necessidade de falar sobre a santificação do corpo. O enfeite dela não seja o exterior, no frisado do cabelo, o uso de joia, de vestidos dispensosos, né? Mas com modéstia, com pudor. Pedro vai repetir as mesmas palavras de Paulo. Quando nós vamos para Hebreus, ele vai dizer que nós temos que ser santo em toda a nossa... Hebreus 12, 14, ele vai dizer, né, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é a santificação? Santificação é separação. É você viver uma vida separada, completamente diferente do mundo. Quando nós vamos para o livro de Pedro, ele vai falar também que nós temos que ser santo em toda maneira de viver, portanto, ser de santo porque eu sou santo. Quando nós vamos para o livro de 1 João, João também vai dizer para nós, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, não é para nós termos uma vida igual à do mundo, isso em todos os sentidos. Quando nós vamos para Tiago 4:4, nós vamos ver Tiago dizendo, para nós, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, portanto, todos aqueles que quiserem ser amigo do mundo, constituem-se inimigo de Deus, ou seja, todos aqueles que querem se parecer com o mundo. Ele não está falando que você tem que ser inimigo das pessoas que estão no mundo. Ele está falando que a nossa prática de vida tem que ser diferente da prática de vida do mundo. Ele está dizendo que o nosso comportamento, as nossas vestes, em tudo, nós temos que ser diferentes do mundo. Nós não temos que ter o mundo como estilo de vida para nós. Então eles já vão sentir a necessidade maior de falar sobre isso. Então, queridos, a Bíblia, ela nos apresenta essas duas santidades, tanto a interior quanto a exterior. Essas duas santidades a Bíblia vai nos apresentar. Paulo vai dizer, sede santo em todo o vosso espírito, alma e corpo. Todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, santo e repreensível para a vida do Senhor. Ele está nos apresentando essas duas santidades.
Então, queridos, quando a Bíblia está dizendo aqui que surgirão falsos profetas que enganarão, se possível, até os escolhidos, presta atenção. Presta atenção. Tem muita gente que ela bate muito, prega muito sobre a santificação exterior. Que tem que ter um exterior santo, que tem que se vestir bem, que não pode causar lascívia, que tem que ter uma veste decente, uma veste decorosa. Amém. Só que ele se esquece do interior. Ele se esquece de pregar o que está aqui dentro, como temos que ser por dentro. E aí, muitas das vezes, a pessoa, ela está bem vestida, ela está bem comportada por fora, mas por dentro está cheia de pecado, de coisas erradas. Então não adianta, queridos. Se nós pregamos uma santidade exterior, se nós admoestamos o povo a se vestir decentemente, a se trajar comportadamente, não usar joias, não usar tantas coisas, não usar isso, aquilo, mas nós não ensinamos também a santidade interior aqui dentro, e não pode mentir, não tem que guardar mágoa, ira, rancor, ódio, temos que perdoar, temos que amar o próximo como a nós mesmos. O que vai acontecer? Nós vamos nos tornar falsos profetas também. Nós vamos nos tornar falsos. E é esses que muitas vezes vai enganar até os escolhidos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente doutrina, ensina que por fora tem que estar bem comportado, bem vestido, sem uso de joias, sem maquiagem, sem coisa nenhuma desse tipo. Mas a gente não ensina que ela tem que amar, que ela tem que perdoar, que ela tem que ser boa pessoa, que não pode mentir. Aí muitas vezes a pessoa está bem comportada, está bem vestida, está bem trajadinha, mas por causa da mentira ela é condenada. Mas por causa da falta de perdão ela é condenada. Então, se nós não ensinarmos a palavra no seu todo, nós nos tornamos falsos profetas. É por isso que ele está dizendo, enganarão até os escolhidos. Muitas das vezes, a gente ensina aqui o exterior, mas esquecemos de ensinar o interior. E muitas das vezes, aquele escolhido de Deus, aquela escolhida de Deus, aquela pessoa que é temente a Deus, ela vai ver, ele prega uma doutrina do corpo, prega, uma doutrina da santificação, opa, vamos lá. Então esse é homem de Deus, essa é a mulher de Deus, mas nós esquecemos que ele não está pregando no seu todo, não está instruindo ela como ela é no seu todo. Nós vamos ver aqui, queridos, outra coisa também. E agora, em contrapartida, existe aqueles que só pregam, que só ensinam sobre o interior. Enquanto tem uns que só ensinam sobre o exterior, que só demonstra o exterior, que a pessoa tem que ter santidade, outros, eles ensinam só sobre o interior. Outros ensinam que Deus só quer o coração. Você pode, aqui por fora, você pode andar do jeito que você quer, você pode vestir o que você quer, você pode lambuzar a cara de tudo quanto é coisa, você pode usar o que quiser. Seu corpo, suas regras, você faz o que você quiser. Deus quer o seu coração. Então vejamos, queridos, enquanto tem uns que ensinam só sobre o corpo, que são ali vidrados, que tem que ter um corpo santificado e tal. Aí tem outros que já diferentemente, eles pregam e ensinam que tem que viver só o interior.
só sobre o interior. Não, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, você tem que perdoar, porque o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra, é o que sai da boca que contamina o homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então você tem que cuidar aqui dentro, você tem que amar, você tem que perdoar, você não pode mentir, você não pode fazer isso, aquilo. Só ensina o que é o interior e esquece do exterior. No exterior você pode viver do jeito que você quer. O seu corpo, você pode viver do jeito que você quer. Você pode vestir uma roupa indecente para causar lascívia nos outros. Você pode usar todo tipo de maquiagem, de bijuteria, de tantas coisas, que não tem problema nenhum. Então nós vemos essas duas qualidades que se tem hoje. Aqueles que só se preocupam com o exterior e aqueles que só se preocupam com o interior. Então, ambos se tornam falsos profetas que correm o risco de enganar até os escolhidos. Ambos se tornam falsos profetas. Desculpa, porque a Bíblia, ela está sendo clara. A Bíblia, ela está demonstrando a santificação do espírito, alma e corpo. Seja o vosso espírito, alma e corpo plenamente conservados, santo e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo, porque foste comprado por bom preço. A Bíblia está demonstrando as duas santificações. As duas, não é só uma não. A Bíblia está demonstrando as duas. Então eu tenho que pregar e eu tenho que viver conforme o que a Bíblia está ensinando. Conforme o que a Bíblia está ensinando. Jesus, ele falou mais da santificação interior, porque naquele tempo os fariseus que perseguiam a Jesus Cristo, eles já viviam a santificação exterior. Então não precisava Jesus falar muito sobre a santificação exterior. Mas quando chega no apóstolo Paulo, quando chega em Pedro, quando chega em João, quando chega em Tiago, eles vão bater nessa tecla. Eles vão falar sobre isso. Eles vão ver a necessidade de ensinar esse tema para a igreja. Então, queridos, nós não podemos fugir disso. Senão nós vamos também nos tornar falsos profetas. Se eu ensinar para a igreja somente a santificação exterior, só do corpo, e não ensinar o que ele tem que ser aqui dentro, eu estou errado, eu estou sendo falso profeta. Porque muitas das vezes ele pode estar bem trajado, pode estar bem vestido, mas por causa de uma mentira ele vai para o inferno. Mas por causa de uma mágoa no coração ele vai para o inferno. É condenado. Não tem problema, não adianta. Então eu tenho que ensinar ela no seu todo. E da mesma forma, se eu ensino só a doutrina interior, mas não ensino a exterior, também da mesma forma. A pessoa pode não mentir, não roubar, não adulterar, não fornicar. Ela pode ter um interior purificado. Mas se no seu corpo ela está causando lascívia, se no seu corpo ela está causando indecência, o seu corpo não está servindo para glorificar Deus, mas está servindo para glorificar o pecado. Se no seu corpo ela está carregando coisas que Deus não se agrada, está contaminando o templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu corpo, o que vai acontecer? Também não adianta. Também é condenação. Também não adianta. Então a doutrina de Deus é no seu todo. É no seu todo, queridos. Então por isso que ele está dizendo que nós temos que prestar atenção nisso.
Nós temos que prestar atenção nisso, porque nos últimos tempos ele está dizendo: viria esses que enganariam até os escolhidos. E quem que vai enganar os escolhidos? É aqueles que muitas vezes ele prega meia verdade, ele ensina meia verdade. Cuidado, queridos. E muitas vezes a gente está ali vivendo na meia verdade. Não, queridos. A palavra de Deus, ela tem que ser no seu todo, ela tem que ser no seu completo. É espírito, alma e corpo plenamente conservado, santo e irrepreensível para a vinda do Senhor. Tem que ser no seu todo, tem que ser no seu completo. A palavra tem que ser ensinada, a palavra tem que ser vivida no seu todo. No seu todo, nós temos que vigiar com isso. Aí nós vamos ver aqui, ele dizendo para nós então, depois que nós aprendemos isso aí sobre a palavra, agora ele vai dizer: surgirão muitos falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios, se possível, enganariam até os escolhidos. Agora, esses falsos profetas, primeiro, eles enganam através da palavra. Primeiro, nós aprendemos que eles enganam através de um falso evangelho, do evangelho distorcido. Agora, a Bíblia vai dizer também para nós que eles vão fazer tão grandes sinais e prodígios e maravilhas, curas, prosperidade, tanta coisa, que enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos. O que mais está tendo hoje, queridos, é esse tipo de pessoa. Tem um profeta aí que eu não vou falar o nome não, mas que essas duas coisas aqui, ó, que eu preguei aqui, pregava um evangelho tão bonito, uma doutrina tão bonita, pregava uma doutrina tão perfeita, só que por outro lado, ele distorcia. Por outro lado, não vivia a palavra. No meio daquelas verdades que ele pregava, ali tinha algumas heresias, ali tinha alguns enganos. Até que foi desmascarado aí, e foi o maior escândalo aí do YouTube. Vocês que estão ligados já sabem de que eu estou falando. Não é isso? Não parecia que era homem de Deus? Não parecia que pregava uma doutrina tão poderosa, tão firme? Não parecia, igreja? Mas no meio daquela doutrina, daquela santidade toda, estava o engano. Por trás não vivia nada do que estava pregando. E enganou muita gente, inclusive eu. Vou ser sincero. Quando eu via essa pessoa pregando ali, aquela doutrina firme, eu glorificava a Deus. Olha que bênção, que maravilha, Senhor. E aí, meus irmãos, quando a máscara caiu, que vergonha, né? É isso que ele está falando aqui. Sinais, maravilhas. Olha quantos sinais ele fazia. E quantos sinais muitos outros estão fazendo aí. Sinais, queridos. Sinais não quer dizer nada. Sinais, nós vamos ver que primeiramente, como nós vimos, se a pessoa for chamada por Deus, se ela tem um chamado de Deus, então Deus vai dar dons para ela, para que o chamado se cumpra, em prol do cumprimento daquele chamado na vida dela. Se Deus tem um chamado, então Deus vai dar dons a ela, usar ela em dons, para que aquele chamado se cumpra. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é homem de Deus e a mulher de Deus. Livro de Salmos, capítulo 68, versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então aqui está dizendo,
que até para os rebeldes o Senhor deu dons. Para quê? Para que se manifestasse o poder de Deus até no meio dos rebeldes. Porque se você teve um chamado de Deus para transmitir a palavra de Deus, os milagres de Deus, os feitos de Deus, Deus vai te dar dom para que esse chamado se cumpra. Então existe os dons que é dado por Deus e existe os dons também que por permissão de Deus, o diabo, ele tem o poder de enganar com esses dons. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Esse cuja vinda é eficácia, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam amor à verdade para se salvarem. Então a Bíblia diz, aqui ele está falando acerca do anticristo que virá, que ele receberá, que ele terá, Satanás, ele terá o poder de enganar as pessoas. Deus permitirá que ele receba um poder tão grande de sinais, de maravilha, prodígios, a fim de enganar as pessoas, para que as pessoas creiam na mentira. Só que aqui ele está falando, mas aqui ele está falando do anticristo. Sim, ele está falando do tempo do anticristo. Só que a Bíblia também ela vai dizer para nós, João ele vai dizer que antes do anticristo chegar, muitos já se fariam anticristo. Sabemos, filhinhos, sabemos que vem o anticristo, mas antes do anticristo, tem muitos que já estão se fazendo anticristo. Ou seja, o poder do anticristo já está na terra. Já está operando. Muitos já estão operando os mesmos sinais, os mesmos prodígios do anticristo. Então, quando ele diz para nós que virão muitos falsos profetas com grandes sinais, prodígios de maravilha, e se for possível enganariam até os escolhidos, ele está falando do quê? Ele está falando então que vai ter muita gente que vai estar expulsando demônios, mas é falso profeta, é enganador, viu? Vai ter muita gente que vai estar curando enfermos, mas é falso profeta, é enganador. Ele está dizendo então que tem muita gente que vai estar recebendo dons, mas é falso profeta, é enganador. Tem muita gente que vai estar falando língua estranha, mas é falso profeta, é enganador. Ele está dizendo. Vai ter muita gente operando sinais extraordinários, maravilhas, milagres, curas, prosperidade, mas é enganador. Está enganando. É falso. É mentiroso. Olha o cuidado que nós temos que ter, queridos. A Bíblia está dizendo aqui que eles farão tão grandes sinais que, se possível, até os escolhidos, até os crentes mais vigilantes ficariam enganados com essas coisas terríveis. E o que nós estamos vendo hoje em dia? Nós não estamos vendo isso aí acontecer? Prodígios, maravilhas, sinais, milagres, curas, prosperidade. Tem igrejas, tem ministérios que é só sinal. Não tem estudo da palavra, não tem ali uma exposição bíblica, um ensinamento bíblico do verdadeiro evangelho do Senhor. Não tem uma exposição bíblica sobre o que é o pecado, sobre como nós devemos estar para alcançar o céu. Não, é só cura, é só milagre, é só prosperidade. Cuidado, queridos. É só expulsação de demônios. Agora o mais novo dom que surgiu aí é o dom do arrebatamento. Cuidado com todas essas coisas, queridos.
Cuidado com todas essas coisas. Muito cuidado. Deus faz, meus irmãos. Mas muitos são falsos profetas, muitos são enganadores, muitos que estão operando essas práticas, a Bíblia está dizendo, são enganadores. Não se iluda com essas coisas. Não se iluda com essas coisas. Nós precisamos da verdade. Nós precisamos nos voltar para a verdade, nos voltar para a palavra de Deus, nos voltarmos para a Escritura. Nós precisamos de palavra. Nós precisamos de palavra, nós precisamos de estudos bíblicos, nós precisamos de exposição bíblica da palavra. Nós precisamos de exortação bíblica dentro da palavra. Porque o que vai nos fazer alcançar o céu, alcançar a salvação eterna, Igreja Santa do Senhor, é nós vivermos essa palavra, é nós andarmos conforme a palavra. Mas hoje a gente está preocupado com tanta coisa e não estamos preocupados com a palavra. E não estamos preocupados em entendermos, em aprendermos a palavra de Deus. Cuidado, queridos. A principal coisa que nós temos que ter é a palavra de Deus. É entendermos, compreendermos e vivermos a palavra de Deus. Cuidado com esse evangelho que está sendo trazido para o povo hoje em dia, queridos. Ele está dizendo, virá muitos falsos que enganarão a muitos. Vocês têm visto isso acontecendo? Quantas pessoas estão preocupadas? Por isso que eu não fico, meus queridos, preocupado com isso. Eu me preocupo com eu não consigo dobrar o meu joelho e ficar orando, pedindo para Deus me dar dons, para Deus me dar outra coisa. As minhas orações que eu faço, eu só consigo orar pedindo para Deus ter misericórdia da minha vida, para Deus me ajudar a vencer o pecado, para Deus me ajudar a ser fiel, a ser sincero, para Deus me ajudar a entender a sua palavra, o seu evangelho. Por quê, queridos? Porque essa coisa é principal na nossa vida. Quantas vezes a gente está tão preocupado com outras coisas e não estamos preocupados em viver a palavra, em andar conforme a palavra. Mas ele está dizendo aqui, virão falsos profetas que vão enganar, se possível, até os escolhidos. Até os escolhidos, Igreja do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque esses que vão enganar até os escolhidos, queridos, não são esses falsos profetas que todo mundo sabe que é falso profeta, não. Eles vão estar bem camuflados. Eles vão estar bem camuflados. Bem camuflados. Nós temos exemplo de falso profeta aí que foi desmascarado aí, que todo mundo jurava de pé junto que era homem de Deus, ungido de Deus. Então, cuidado, queridos. Cuidado com isso. Vamos procurar buscar o discernimento espiritual da parte do Senhor. Não ficar nos iludindo com milagres, com prodígios, com maravilha, com expulsação de demônios. Não ficar nos iludindo com isso, não. Nós precisamos saber se tem a palavra. Se tem a palavra, tem que ter a palavra. Tem que ter a palavra genuína. Tem que ter a palavra verdadeira. Tem que ter a palavra bíblica. Tem que ter a palavra salvífica. Aleluia. A palavra no seu todo. No seu completo. Amém, Igreja do Senhor? Então vamos estar atentos com isso, vamos? Vamos estar alerta, vamos estar vigiando com isso. Vamos estar vigiando,
Porque os falsos profetas estão enganando a muitos, viu? Vocês já perceberam que esses grandes doutores, esses grandes teólogos, esses grandes doutores, vocês já perceberam que eles estudam, faz tanta teologia, tanta coisa, mas eles não conseguem entrar numa harmonia. Não conseguem, não dá. São tão sábios, tão estudados, mas estão sempre debatendo uns contra os outros. Sempre debatendo uns contra os outros. Porque não conseguem chegar num consenso. Não dá. Por quê, queridos? Por que isso? Porque não adianta. A verdadeira revelação da palavra, ela vem do céu. Nós temos que buscar de Deus, queridos. Repito aqui, não é pecado a gente fazer um curso, fazer uma teologia, fazer até estudar as línguas originais da Bíblia, se assim a pessoa quiser, para entender mais a palavra. Mas a gente tem que depender de Deus, querido, depender do Espírito Santo para Ele revelar para nós. É Deus que vai revelar o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho. É Deus que vai revelar, é a palavra que vai revelar, é Deus, queridos. A Bíblia diz, não adianta a gente querer ler a Bíblia, a gente querer entender a palavra carnalmente. Não adianta. E a maioria desses teólogos, a maioria desses grandes teólogos aí, desses grandes doutores, a maioria, Deus que me perdoe, mas é tudo carnal. A maioria. A gente sabe disso, queridos. Olha o escândalo que teve naquele congresso, o povo tudo teólogo lá. Você vê. Maioria carnal. Entenderam, igreja do Senhor? A maioria carnal. Então, como que vai conseguir dar um estudo bíblico? Como que vai conseguir ensinar os seus alunos, guiado pelo Espírito Santo, o verdadeiro evangelho? Então, muito cuidado com isso, igreja do Senhor. Vamos buscar do professor dos professores, Jesus Cristo. Vamos ser dependente dele. Vamos ser dependente da sabedoria e do entendimento dele, queridos. Porque os falsos profetas, os enganadores, enganariam até os escolhidos. E nós vemos que esses, como eu disse, são os grandes. Não é os pequenininhos, não. É os grandes, viu? E esses que vão enganar até os escolhidos, como eu disse, são os grandes doutores aí. São os grandes doutores. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Os entendidos, os sábios, E aí a gente já vê. Eles são grandes doutores, mas são de denominações com doutrinas completamente diferentes umas das outras. São doutores, são grandes homens estudados, mas que os seus entendimentos diferem uns dos outros. Por que não entra num consenso? Porque não adianta, queridos. Então, um está certo e os outros estão errados. Dentre todos esses, um está certo e o outro está errado. Então, esses que estiver no caminho errado, eles vão enganar muita gente. Muita gente. Vocês estão entendendo, queridos? Os nossos grandes mestres, grandes teólogos, grandes doutores, né? Esses mesmos vão enganar muitos escolhidos. Por quê? Porque a gente vê que eles estudam tanto,
mas uns são da Assembleia, da Igreja Pentecostal, outros já são da Adventistas, e são tudo doutores, tudo teólogos. Outros já são da Presbiteriana, da Batista, outros já são, enfim, com doutrinas completamente diferentes. E cada denominação tem uma visão diferente da outra, tem uma doutrina diferente da outra. E nós sabemos que o caminho de Jesus é só um. O caminho do céu é único, é só um. Então, se um está certo, os outros estão errados. E esses que estão errados, o que vai acontecer? Eles vão enganar o povo. Todo aquele rebanho que está com eles. Vocês estão entendendo, queridos? E como são estudados, eles têm uma palavra bonita. Eles têm uma conversação muito linda, muito convincente. Muito convincente. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que enganarão até os escolhidos. Não é os analfabetos que vai enganar até os escolhidos, não, queridos. Não é aqueles que não sabem nem falar direito que vai. Não, é os doutores, é aqueles que falam bonito, é aqueles que têm uma palavra convincente. Então, muito cuidado com isso, querido. São aqueles que estão operando sinais, maravilhas, prodígios, tantas coisas. Se preocupe com a palavra. Se preocupe em viver a palavra, em aprender a palavra. Se preocupe em orar, em buscar de Deus, para Deus nos mostrar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falando, para nós consertar, para nós colocarmos a nossa vida no prumo de Deus. É com isso que tem que ser a nossa maior preocupação. Amém? Deus abençoe todos vocês. Vamos vigiar constantemente para não cairmos no laço do inimigo. Amém? Deus abençoe, Igreja do Senhor. Meu Deus, neste momento, ouve a minha oração, porque eu tenho medo de enganar meu coração. Tanta coisa diferente, querendo me distrair, mas eu quero estar firmado, com meu coração ligado na igreja que vai subir. A igreja que vai subir é diferente das demais. Ela não se contamina, é a igreja divina, escolhida por Deus Pai. Tem sua vida consagrada para o Espírito de Deus.
já leu as Escrituras, vão comigo confirmar que muitos irão subir e muitos irão ficar. Fazem tantas maravilhas, chegam até enganar, mas concorda com a maldade quem pratica iniquidade, lá no céu não vai entrar. A igreja que vai subir é diferente das demais. Ela não se contamina, é a igreja divina, escolhida por Deus Pai. Tem sua vida consagrada para o Espírito de Deus, até mesmo maltratada, não desiste da jornada. A igreja que